Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do ciclo 4. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 3 para o PET 4, nossos professores elaboraram teleaulas especiais, a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, nós vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 3. Esse é um momento importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para o conteúdo do PET 3. Agora estamos com o professor Magno, que vai responder as perguntas e as atividades da área de linguagens. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Bruna. Nessa aula, nós vamos retomar o tema fake news, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? Isso mesmo, Bruna. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como a Bruna disse, nós estamos aí na semana do acolhimento e vamos resolver alguns exercícios que vocês fizeram lá no PET 3, tá? Mas antes de nós resolvermos os exercícios, precisamos de relembrar, né, Bruna, sobre o que nós estudamos no PET 3. O PET 3 tratou essencialmente sobre isso aqui, olha, fake news. Bruna, você lembra o que é fake news? Lembro, uma notícia falsa, que não é verdadeira. É isso mesmo. A fake news é uma notícia falsa. Fake é falso e news é notícia. Portanto, fake news é exatamente isso. Uma notícia falsa que tem crescido muito no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo inteiro. As notícias falsas, elas são veiculadas normalmente pelas redes sociais. Então, são notícias que recebemos às vezes pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp e por outras redes sociais. Nós devemos estar muito atentos ao que é e a como combater as notícias falsas para que a gente acabe com ela na sociedade, para que a gente faça com que elas percam força. Porque como nós vimos no PET 3 e na nossa aula, uma fake news pode causar grandes impactos para uma pessoa ou para a sociedade de modo geral. Portanto, vamos começar. Lá na atividade 1 da página 1 do PET volume 3, nós temos a seguinte questão. Como você sabe se uma fonte de notícias é confiável? Bom, nós vimos isso na nossa aula. Uma fonte de notícia, o que é a fonte? Lembra que eu falei? A fonte é de onde sai a notícia. Quando nós falamos de uma fonte de água, por exemplo, quer dizer que é daquele lugar que nasce, que brota a água. E a fonte da notícia é a mesma coisa. É de onde aquela notícia saiu. Para que nós possamos saber se essa fonte é confiável ou não, nós devemos seguir alguns passos. Primeiro, é você olhar a fonte de fato, ou seja, olha lá o nome do site, olha o nome do jornal, veja se é um site ou um jornal confiável, conhecido de modo geral. Por quê? Normalmente, os sites, quando eles são conhecidos, eles tendem a colocar menos notícias falsas. A ideia é que eles não coloquem notícias falsas. Então, se é um site confiável, se é um site que tem uma grande circulação, ou um jornal, ou um telejornal, quer dizer que ali a tendência de ter as notícias todas verdadeiras é maior. Além disso, nós devemos também olhar, Bruna, a autoria dessas notícias. Por quê? Se é uma pessoa que não é um jornalista, uma pessoa completamente desconhecida, pode ter grandes chances de essa notícia ser uma fake news. Nós devemos também prestar atenção no exagero das informações. Às vezes, as notícias vêm com um grande exagero, ou com um grande drama, ou com algo muito estranho. Por exemplo, 50 milhões de elefantes morrem afogados. Peraí, que notícia é essa? É uma notícia um pouco estranha, né? Como que 50 milhões de elefantes poderiam morrer afogados de uma vez só? Então, esse tipo de exagero pode indicar que aquela notícia ela é uma mentira.
E além disso, nós podemos também consultar um especialista. Às vezes você não precisa de conhecer um médico para poder perguntar, ou um engenheiro, ou seja lá o que for. Mas você pode perguntar a alguém que talvez tenha mais experiência do que você. Por exemplo, os seus professores. Quando, assim que acabar a pandemia e você vê uma notícia que você desconfiar, leve ela para a escola, não é, Bruna? Ele pode levar ela para a escola e falar, professor, lê essa notícia comigo. Você acha que ela é verdadeira? E aí o seu professor, que tem um pouco mais de experiência do que você, ele vai te falar, olha, realmente essa notícia é verdadeira. Ou, vamos rever essa notícia? Vamos repensar? Vamos procurar outras fontes? Portanto, essas são algumas maneiras de você saber se aquela fonte de notícia que você leu, esta reportagem ou essa notícia, ela é confiável ou não. Tudo bem, gente? Bora para frente? Vamos lá, então. Atividade 4, olha aí, abre aí na página. Atividade 4 da página 2 do PET volume 3. Lembre-se que estamos corrigindo o PET 3, tudo bem? A pergunta é, o que você acha dessa frase? Deve ser verdade, porque eu li na internet. Bom, essa frase é muito comum, né, Bruna? E um pouco complicada, não é, professor? E um pouco complicada demais, inclusive. Por quê? É uma frase, gente, que nós temos ouvido muito hoje em dia. Nós temos que tomar um cuidado. Nem tudo aquilo que você lê na internet é verdade. Seja em sites, seja em redes sociais. Nós precisamos averiguar a veracidade das informações. O que é veracidade, professor? A verdade. Verificar se aquela notícia, de fato, ela é verdadeira. Se aquela informação é, de fato, verdadeira. Portanto, esta frase aqui, ela não deve ser dita e ela não deve ser falada pelas pessoas. Por quê? Porque ela traz uma ideia de que eu não sei, mas como eu li na internet é verdade. E como nem tudo que circula na internet é verdade, temos que tomar muito cuidado. Tem uma expressão aqui, olha nessa frase, que é o deve ser. Esse deve ser, a gente usa ele só quando nós não temos certeza. Esse deve sempre está ali. Você vai à festa hoje? Ah, eu devo ir. Eu não tenho certeza se eu vou. Eu estou pensando ainda. Então, essa junção aí, o devo ir, devo ser, é complicada. Por quê? Ela denota uma incerteza sobre aquilo que você está falando. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Atividade 4, da página 4 do PET volume 3. Vamos ler o enunciado. Você considera que as notícias falsas podem influenciar a crença das pessoas ou mesmo as eleições presidenciais? Bom, essa é uma pergunta muito boa. Por que ela é uma pergunta boa? Porque ela vai estimular você a refletir sobre os impactos de uma fake news na nossa sociedade. E realmente, da forma que nós já vimos na nossa aula, uma fake news pode influenciar negativamente tanto uma pessoa individual quanto toda uma sociedade. Quando a gente fala, quando aqui no enunciado diz influenciar as crenças das pessoas, quer dizer que estamos perguntando se uma fake news tem o poder de influenciar naquilo que você acredita. Muitas pessoas têm sido influenciadas pelas fake news. Nós estamos aí em uma época de pandemia. Uma pandemia, o próprio nome diz, se é uma pandemia, ela é mundial. E aí, diversas notícias começam a surgir sobre como curar ou como evitar este vírus aí, o novo coronavírus. E devemos tomar muito cuidado com essas notícias. Tem muitas pessoas que falam
das informações que elas leram em lugares que não são confiáveis. E devemos tomar muito cuidado. Por exemplo, vitamina de abacate cura o coronavírus. Já li muitas coisas na internet. Realmente tem muita coisa, né, Bruna? Coisas absurdas. Água gelada cura o coronavírus. Peraí, de onde que vem essa informação? Essa informação é verídica? Quem disse isso? Devemos tomar muito cuidado. O remédio tal, o remédio A, o remédio B cura o coronavírus. Mas, quando a gente vai ver, não tem nenhuma pesquisa, não tem nada que é feito para poder afirmar se aquilo é verdade ou não. Agora, por que eu digo que nós devemos tomar cuidado com essas informações, principalmente pertinentes ao novo coronavírus? O caso é o seguinte, estamos aí, Bruna, ansiosos esperando uma vacina, não é? Sim. Agora, por que, professor, que os cientistas que trabalham com isso, os médicos que trabalham com isso, já não fazem a vacina e libera para todo mundo de uma forma rápida? Por que demora tanto? Porque nós estamos tratando de questões científicas. E tudo que é ciência é feito de uma forma muito cuidadosa. Muito cautelosa, exatamente. Justamente para que não haja um problema de ser mentira. Então, os médicos, os cientistas não podem simplesmente colocar lá uma vacina, um líquido qualquer nas pessoas. Tem que ter estudo, tem que ter cautela. Uma pessoa que não tem formação, uma pessoa que não é médico, uma pessoa que não estudou, não pode simplesmente sair falando na televisão que tal remédio cura ou evita o coronavírus. Por quê? Todas essas informações são informações científicas e que elas devem ser feitas, elas devem ser estudadas com muito cuidado, com muita cautela, como a Bruna disse. Portanto, fiquem muito atentos a qualquer informação pertinente a esta doença. Qualquer informação que nós temos e que sabemos que ela é verídica. O coronavírus ele é evitado pelo distanciamento social e por todos os cuidados, como o uso de máscara, como higienização dos alimentos, higienização das mãos. Isso a gente tem certeza. Tirando isso, a gente tem que desconfiar. E quando formos buscar informação, né, professor? Buscar em fontes oficiais, tipo OMS, Ministério da Saúde, porque aí a gente tem certeza da credibilidade do lugar e da informação. Exatamente. Porque, como a Bruna disse, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, são órgãos que eles precisam de ter credibilidade. E eles não vão publicar algo que seja mentira, ou que talvez seja, ou que entre no que a gente já falou. Deve ser. Com eles não tem o deve ser. Com eles tenho certeza. Por isso que, como a Bruna lembrou, muito bem lembrado, devemos buscar essas informações seguindo um determinado critério de onde você está tirando essas informações. A pergunta fala também de eleições presidenciais. É muito importante pensarmos isso. Nós temos vivido aí, temos diversas notícias, né, que são veiculadas nos meios de informações oficiais ou nos meios de informações que têm credibilidade, falando de eleições presidenciais que foram influenciadas pela fake news. Então, isso acontece muito na política, né, Bruna? Sim, infelizmente. Um político publica uma notícia falsa sobre aquele que é o oponente dele e acaba atrapalhando a imagem do outro, né? Isso é uma forma de trapacear, é uma forma que nós devemos ter cuidado. Portanto, este ano nós temos eleições eleições municipais. Isso. Para, né, cidades onde nós vamos eleger... Prefeito, vereadores... Exatamente, os prefeitos, vereadores estão aí para serem eleitos ou reeleitos. E aí nós devemos estar muito atentos com as informações que estão sendo veiculadas sobre essas pessoas. Se você vê algo sobre um candidato ou outro que estiver ali na sua rede social, não acredita de primeiro, pesquisa, busque conhecer, busque o Instagram dessas pessoas e veja o que elas estão dizendo. Não acredite em uma coisa só, busque informações. Portanto,
uma notícia falsa pode influenciar e muito, tanto nas crenças quanto em eleições presidenciais ou qualquer outro tipo de eleição. Tudo bem? Vamos continuar, gente. Nós temos aqui agora a atividade 5, da página 5 do PET, volume 3. E aí nós temos uma charge. O título dela: Notícias falsas circulam 70% mais do que as verdadeiras na web. E aí nós temos um personagem que está de joelhos diante de um outro homem. E este personagem de joelhos diz: Mestre, como eu faço para encontrar a sabedoria? E aí o outro personagem, né, o que é chamado de mestre, que está sentado, ele responde: para começar, pare de acreditar nas notícias que você lê no Facebook e em outras redes sociais. E nós temos o enunciado pertinente a esta charge. O enunciado diz o seguinte: a informação apresentada pelas charges é apresentada pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Nessa charge, podemos afirmar que, letra A, a informação é expressa pelas falas das personagens. Letra B, a linguagem verbal não contribui para o entendimento da charge. Letra C, a charge critica o fato de as pessoas basearem suas informações nas mídias digitais. E letra D, a linguagem não verbal seria desnecessária para entender a charge. Bom, vamos lá. Para que a gente possa responder e entender de fato esta pergunta, nós precisamos de entender outras coisas antes. Aqui no enunciado fala do uso de informações visuais e de recursos linguísticos. E nós temos isso na nossa charge. As informações visuais, porque nós temos imagens, e os recursos linguísticos, ou seja, as palavras, as frases, as orações que compõem esta charge. Portanto, a partir desta explicação, nós já podemos eliminar de cara tanto a letra B quanto a letra D. Por quê? Porque elas dizem o quê? Que a linguagem verbal não contribui para o entendimento da charge e que a linguagem não verbal seria desnecessária para entender a charge. Essas duas alternativas são mentirosas. Por quê? Como nós estamos falando de uma charge, estamos tratando de algo que faz parte da linguagem mista, todas as duas formas de linguagem são necessárias, tanto a verbal quanto a não verbal. Tudo bem? Vamos lá na letra A, então. A informação é expressa pelas falas das personagens. Sim, a informação é expressa pela fala das personagens. Mas é só pela fala das personagens? Não. Por quê? Justamente por isso que eu falei agora. Porque nós estamos tratando de um gênero que faz parte da linguagem mista. Portanto, tanto a fala dos personagens como os próprios personagens são importantes para emitir as informações. E, portanto, a alternativa correta é a letra C. A charge critica o fato de as pessoas basearem suas informações nas mídias digitais. É exatamente isso que o mestre fala. Olha, evite usar as Facebook e outras redes sociais para poder procurar a verdade. Tudo bem, gente? Se você tem mais alguma dúvida, nos mande, que nós vamos ter um prazer de responder. Não é, Bruna? Isso mesmo, professor. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês e até o PET 4.